hoje com o pastor Joseph Prince. Aleluia, é bom vê-los. E todos aqueles que nos assistem em Singapura ou em qualquer outro lugar do mundo, para todos os meus amigos da igreja Grace Revolution em Dallas, todos são bem-vindos. Bem-vindos à igreja New Creation. Olhe para o seu vizinho, sorri e diga: eu creio que algo bom vai acontecer com você nesse culto. Amém. Com Deus tudo é possível. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando nos reunimos ao redor do Senhor Jesus Cristo. Nos reunimos ao redor do seu nome, o nome do Senhor Jesus. Não nos reunimos ao redor do nome de um homem, nem do meu nome e nem da nossa igreja. Não, não, 1000 vezes não. Temos que nos lembrar que somos somente instrumentos, seja o pastor Lawrence, o pastor Lian ou eu, somos instrumentos, vasos nas mãos de Deus. Quando você for abençoado, lembre-se que foi o Senhor Jesus, porque sem Ele nós podemos falar palavras, mas serão vazias, sem resultados. Amém? Mas nós temos o Senhor Jesus Cristo, e a igreja é o lugar onde o Senhor Jesus é a figura central, e nos reunimos em torno dele. Posso ter um amém? Quando ele apareceu no livro do Apocalipse, ele apareceu no centro da igreja. Quando ele foi crucificado no centro entre 2 ladrões na cruz. Jesus disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, ele está no meio deles. No livro do Apocalipse, quando João recebeu aquela revelação, aquela visão do Senhor, a Bíblia diz que ele viu o Senhor Jesus no meio do trono de Deus e do Cordeiro. Eu não sei como isso é possível. No meio do trono, ele viu Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele está sempre no centro. O Pai quer que ele esteja no centro. Ele está no centro do seu casamento. Quando Cristo está no centro do seu casamento, você tem um adesivo poderoso que os mantém juntos. Você não pode viver um sem o outro. Vocês vivem um para o outro. E Cristo é o centro. Maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Mulheres, submetam-se aos seus maridos ou adaptem-se a ele como se fosse ao Senhor. Amém? Somente quando colocamos Jesus nessa posição é que isso é possível. Amém, igreja? Isso é muito importante. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu estou aqui porque eu estou enfrentando uma crise de grandes proporções. Se eu não receber esse milagre financeiro esse mês, eu vou falir. Ou talvez esteja dizendo: eu tenho um filho rebelde, um adolescente, e não sei como controlá-lo. Preciso que o Senhor me ajude nessa situação. E é como se você quisesse que Deus desse um choque nele e ele imediatamente obedecesse. Deus não age assim. Talvez você tenha recebido um relatório negativo do médico e você se preocupa com o seu futuro, para onde você está indo e todos os ajustes que terá que fazer. Como isso vai ajudar na minha enfermidade, pastor Prince? Os médicos já me disseram que essa condição é crônica. Bem, amigo, a resposta pode parecer muito simples, muito comum, mas a resposta se encontra no Senhor Jesus, porque Ele é a resposta. E você pergunta: como é que isso é possível? Outro dia, já que estamos falando de Jesus, eu estava lendo em Gênesis capítulo 18, onde o Senhor e os anjos foram visitar Abraão. Ou melhor, os 2 anjos estavam caminhando para Sodoma e Gomorra para destruir as cidades, mas no caminho o Senhor parou para ter comunhão com Abraão. Abraão, nessa época, em Gênesis 18, em Gênesis 17, ele havia feito 100 anos de idade. Deus apareceu a ele e se apresentou como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E Deus lhe disse que ele teria um filho. E o Senhor mudou o seu nome de Abrão, o pai da altitude. Abrão quer dizer pai das alturas, pai da altitude. E Deus mudou para pai das multidões, Abraão. Amém? E o Senhor disse para Abraão que faria um concerto com ele e com a sua semente. Deus já havia prometido Isaac, mas em Gênesis 18, Deus veio visitá-lo com 2 anjos. Eu estava lendo esse texto outro dia, e a Bíblia diz que Abraão estava sentado na porta da sua tenda, quando viu o Senhor e os anjos. Ele estava sentado na porta da tenda.
no calor do dia. E o Senhor me disse, eu tenho uma Bíblia que tem espaço lateral e gosto de escrever. Quando você lê a Bíblia é bom receber uma revelação do Senhor. Peça a revelação de Deus e tem uma Bíblia que tem espaço para que você possa escrever as revelações. Assim você vai ficar surpreso quando voltar a ler aquela passagem e ver como Deus fala com você. Amém? É o que Deus fala para você naquela hora. E eu escrevi assim, no calor do dia Abrão se sentou na porta da tenda. No calor da vida, em tempos de pressões, se assente, que o Senhor aparecerá para você. O Senhor apareceu para Abrão e a Bíblia diz que quando Abrão viu ao Senhor, ele correu. Não esqueça que ele tinha 100 anos, era um ancião e estava correndo. Isso é incrível. Mas quando você vê o Senhor, algo acontece com você. Não somente espiritualmente, mas também fisicamente. Alguma coisa, uma grande coisa, algo poderoso, algo bom sempre acontece com você quando você vê o Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas você diz, pastor, como eu posso vê-lo hoje? Ele está no céu, à destra do Pai. Como posso vê-lo? Nós o vemos nas Escrituras. Você se lembra que no livro de Lucas, capítulo 24, depois de Jesus ressuscitar dos mortos, no mesmo dia, após ressuscitar pela manhã, a Bíblia diz que 2 discípulos, um deles era Cleopas, eu creio que a outra pessoa era a esposa de Cleopas, que era discípulo de Jesus, e eles estavam caminhando para casa quando Jesus se aproximou deles. E eles estavam tristes, deprimidos, falando dos eventos dos últimos dias, e o Senhor disse, vocês parecem estar entristecidos? A Bíblia diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo em pessoa. A pergunta que você faz, pastor, como posso ver o Senhor se não posso vê-lo em pessoa? Vou responder agora. Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo no mesmo dia que ressuscitou dos mortos. Estava lendo algum tempo atrás e eu perguntei ao Senhor, Senhor, por que o Senhor impediu os olhos deles de o reconhecê-lo? Não seria maravilhoso mostrar para eles as marcas das suas mãos, bem como mostrar para eles o seu lado? Eles ficariam impressionados e maravilhados em ver o Senhor ressuscitado e em pessoa. Mas o Senhor começou a explicar para eles, nas Escrituras, o que constava a respeito dele. E o Senhor me disse, era mais importante para eles me enxergarem na Bíblia do que pessoalmente. Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo para que eles pudessem vê-lo nas Escrituras. E ele explicou para eles o que constava a respeito dele em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e nos outros livros. E a Bíblia diz tudo que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ele compartilhou com eles e mais tarde eles disseram que sentiram o coração deles ficar aquecido. Amém? Veja, isso é incrível porque nós pensamos que se enxergarmos Jesus pessoalmente teremos mais fé, mas para o Senhor é mais importante que você o veja nas Escrituras. Não esqueça que os 2 discípulos estavam sofrendo de 2 aflições, por assim dizer. Jesus disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer. Eles sofriam de tolice, que é a falta de entendimento, ou se tinham entendimento, eram lentos em crer. Nós também somos assim. Muitas vezes somos ignorantes a respeito de um certo assunto, ou conhecemos, mas demoramos a crer no que sabemos. Qual é a solução? O Senhor começou a explicar. Começando por Moisés, os 5 livros da lei, ele explicou-lhes o que constava a respeito dele. Não esqueça que isso aconteceu em um domingo, domingo da ressurreição. E eu creio que isso é algo que pastores e líderes precisam aprender. E aqui está o padrão, que todos os domingos devemos abrir as Escrituras e revelar Jesus para o povo. E dessa forma não teremos tolices, não teremos mais lentidão para crer, porque Cristo será revelado a eles. Amém? Mas não somente isso, no final da jornada eles tiveram a ceia. Eu creio que aqui existe um padrão. Todos os domingos devemos explicar as Escrituras com respeito a ele e participar da ceia. O que aconteceu com eles? Eles viajaram 7 milhas de Jerusalém para Emaús, a cidade deles. Quando descobriram que era o Senhor, ele desapareceu diante deles.
Quando participavam da ceia do Senhor, naquele momento o Senhor desapareceu. A Bíblia diz que eles se levantaram e disseram, é por isso que os nossos corações estavam ardendo. E a Bíblia diz que eles voltaram imediatamente para Jerusalém, 7 milhas de distância. Algo aconteceu com eles. Receberam forças. Eu estava lendo Isaías capítulo 40. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Mas os que esperam no Senhor, como você está fazendo agora mesmo. Você podia estar em casa assistindo o jogo na televisão, mas você veio aqui para esperar no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Quando os outros andam, você corre. Quando os outros correm, você voa. Voam bem alto como águias. Amém? É isso que acontece, igreja, na presença do Senhor. Quando o homem como Abraão viu o Senhor, com 100 anos ele correu. Isso é incrível. Alguém como Caleb, quando tinha 85 anos, disse, sou tão forte hoje como quando Moisés me enviou. Vamos manter nossos olhos no Senhor, mesmo quando escutamos uma pregação. Seja quem for que estiver pregando, vamos extrair Jesus dessa pregação. A Bíblia diz que somos transformados quando contemplamos a glória do Senhor. Amém? Se você estiver enfermo e contemplar a glória do Senhor, vai ser transformado de enfermidade para a saúde. Amém? Se você é uma pessoa temperamental, irritadiça, quando contemplar a glória do Senhor, vai ser transformado que nem sua esposa vai reconhecer. Isso acontece, toda verdadeira mudança acontece sem esforço. Se uma mudança é produzida pelo seu esforço, terá que ser mantida pelo seu esforço. Vamos ao texto bíblico agora, 2 Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Note que é para aqueles que receberam uma fé igualmente valiosa. Quando ele diz uma fé igualmente valiosa, está dizendo que todos recebemos a mesma fé que ele tinha, que Paulo tinha. É isso que Pedro disse. Uma fé igualmente valiosa? A sombra de Pedro, certa vez, diz o livro de Atos, que as pessoas doentes eram colocadas ao lado das ruas e as ruas não eram muito largas. É como minha sombra que está sendo projetada sobre o pastor Gabriel. Minha cabeça está sobre o seu joelho agora. Imagine que eu fosse Pedro. Se o joelho do pastor Gabriel tivesse um problema, seria curado. Isso era o poder de Deus, não tinha nada a ver com a sombra. Era o poder de Deus demonstrado pela sombra de Pedro. Amém? Você pode dizer, pastor, Pedro é um homem de fé, mas aqui ele diz que nós obtivemos uma fé igualmente valiosa. Ele diz, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, a dádiva da justiça que Deus oferece, com essa dádiva vem fé igualmente valiosa. Amém? Você não tem uma fé diferente da deles. Você tem a mesma fé valiosa. Amém? O versículo 2 diz, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Mas, para aquela pessoa que diz, o que tem isso a ver com meu filho doente? O que tem a ver com o relatório médico, com a minha situação financeira, com a minha filha adolescente rebelde? O que tem a ver com o meu casamento que está sendo destruído? O que isso tem a ver com os meus problemas? Deixe-me dizer isso. Você pode pensar que precisa de mais dinheiro. Deus diz que você precisa de mais favor. Você pode pensar que precisa de uma vitória. Deus diz que você precisa de mais favor. Graça multiplicada. Graça é favor. Favor de Deus. Graça é Deus favorecendo você. Amigo, existia um jovem escravo chamado José no tempo do Egito. A Bíblia diz que ele foi diante de Faraó, o homem mais poderoso do maior império daquela época no planeta Terra. Ele ficou diante do rei Faraó. Faraó, na verdade, era o seu título. E, em somente 1 hora, ele possuía o favor de Deus na sua vida. Não tinha dinheiro, talvez estivesse lá com uma roupa bem barata, roupa de escravo. E, no período de 1 hora, ele se tornou governador do Egito.
corregente do rei. Ele tinha todo o Egito sob o seu controle. O que aconteceu? A graça de Deus. Deus deu a José favor com o faraó. Houve um concurso de beleza. A rainha Vasti era a antiga rainha do império dos Medos e Persas. O rei era Assuero. A rainha se comportou mal e o rei a despediu. Ele estava buscando uma nova esposa. E a Bíblia diz que entre todas as mulheres lindas do reino da Pérsia, uma se destacou. Seu nome era Esther. A Bíblia diz que Deus deu a Esther favor diante do rei. Amém? É isso que você precisa. Você precisa mais favor. O que você precisa não é mais dinheiro. Pastor, começamos agora, precisamos de dinheiro. Não, o que você precisa é o favor de Deus sobre a sua vida. Não somente isso, esse favor vai ser multiplicado, pode ser aumentado. Quem quer favor multiplicado, não se satisfaça com o favor que já recebeu. Receba multiplicação, receba mais, de forma exponencial, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu me lembro que certa vez estava numa livraria na América. Wendy estava comprando e eu estava na livraria como é habitual. E eu estava vendo os livros e vi um livro que falava sobre liderança cristã. E esse autor cristão estava dizendo que José prosperou porque ele fez um bom planejamento, era diligente e tinha um sentido de negócios. Algo assim. E eu pensei comigo mesmo, eu nunca li isso na Bíblia. O que a Bíblia diz é que Deus deu a José favor. É claro que José sabia planejar, conhecia negócios, mas o fato é que isso não é mencionado na Bíblia. A Bíblia diz que Deus deu a José favor diante de Faraó. Amém? Assim, igreja, vamos ficar com a Bíblia. Você não precisa mais dinheiro, precisa mais favor. O dinheiro vai aparecer. Amém? Você não precisa de mais lealdade dos seus empregados, mais diligência. Precisa mais favor diante deles. E eles serão leais. Amém? Se eu pudesse abrir os olhos de vocês para ajudá-los a ver que, no casamento de vocês, a questão não é mais entendimento por parte do seu cônjuge, mas favor aos olhos dele. Amém? Posso ter um amém? Glória a Deus, eu creio que todo marido deve ter o favor da sua esposa. Toda esposa o favor do seu marido. Temos que pedir a Deus favor para com os nossos filhos e crer que os nossos filhos terão favor para conosco. Amém? Muitas vezes nós podemos não vê-los com favor. O favor é o que mais precisamos. A graça não é outra coisa senão o favor não merecido. Quando você lê que Jesus é cheio de graça, não está dizendo que Jesus é cheio de favor não merecido. Amém? A graça que ele possui é para nos entregar. O favor que está em nós é o favor não merecido que recebemos. Vou repetir. Quando a Bíblia fala de graça com respeito a Jesus, é Jesus sempre dando a graça. Quanto a nós, é sempre nós recebendo graça e favor que nós não merecemos. Posso ter um amém? Glória a Deus. Agora, se vocês entenderem isso, entenderão muitas coisas na Bíblia. Porque o assunto principal da Bíblia é favor, graça. A palavra para hoje é graça. Na verdade, o Senhor falou comigo a respeito desse sermão. Quando eu pedi essa palavra, ele me falou em voz alta. Quando digo isso, me refiro à palavra profética. Deus falou pelos meus lábios, como uma profecia que é entregue a alguém. Eu falei comigo mesmo em profecia. Isso acontece sempre. A profecia foi: filha, eu quero que fale a respeito da verdade presente. A verdade presente. Eles precisam entender isso e a confusão de seus corações vai ser dissipada. O entendimento virá e a luz brilhará sobre eles. E Deus disse: eles precisam se fundamentar na verdade presente. Eu já li isso em algum lugar, e foi aqui nesse texto, 2 Pedro, capítulo 1, verso número 12. Por isso, Pedro fala pelo Espírito: não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Diga: presente verdade.
outra vez. A verdade presente. Quer dizer o quê? Não é uma verdade para o futuro, nem uma verdade do passado. É uma presente verdade. Amém? Voltemos para o versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. A próxima coisa é paz. No grego, irene. Irene. No hebraico, paz é shalom. Significam a mesma coisa porque na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, onde aparece paz é irene. Mas shalom é a palavra pleno, completo. A palavra são, sem doença, completo, pacífico, harmonioso, pleno. Você lembra quando o filho da sunamita morreu de insolação? O rapaz que morreu de insolação? Ela buscou o profeta de Deus, Eliseu. Você lembra o que ele disse? Disse para o seu servo, pergunte a ela, vai bem contigo? Quando Geazi perguntou a ela sobre sua família, ela respondeu assim, vai bem, vai bem. Mas no original hebraico ela disse somente uma palavra, shalom. Seu filho havia morrido e ela disse, shalom. Isso não é incrível? Ela disse shalom, vai bem. Vai bem, shalom quer dizer tudo vai dar certo. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.